Davi disse com experiência própria: o Senhor é a força da minha vida. E é isso que você faz, você diz. Nós vamos nos colocar de pé e vamos ler a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2 ao versículo 4. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, que é o mesmo que oposição, dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Senhor Jesus, tudo que podemos dizer é que estamos aqui. Estamos aqui, Jesus, crendo que o Senhor também está aqui. É por isso que nós nos reunimos aqui, em torno de Tua santa palavra, porque temos consciência que o Senhor ama ser adorado através de Tua palavra, na integridade da mesma. Em nome de Jesus Cristo, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, que rendemos a Ti em revelação, porquanto o Teu profeta deu isso para nós como legado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar. Então, vamos continuar falando sobre oposição. No dia que Deus nos deu isso, já agora, recente, tive a direção para falar à noite também sobre isso. Mas ali há pouco estava relutando, pensando já que não seria isso, mas tive que voltar aqui. Eu quero tomar a liberdade de tomar o início, o cabeçalho sobre o assunto de manhã, para esclarecer melhor. A oposição nos ajuda, embora não gostamos de oposição. Mas a oposição está ligada à lei do contraste. As trevas se opõem à luz. E você quer saber de uma coisa? As trevas é tão veloz quanto a luz. Apaga a luz e veja quanto tempo demora para a luz desaparecer. Então é instantâneo. Se você perde o Espírito Santo, instantaneamente, em que condição você se encontra? Em sentido oposto. Então, a oposição nos tira da zona de conforto, de comodismo, e nos leva ao combate, a orar mais, ao trabalho, a ver com mais clareza, nos desperta a ver o que estamos perdendo. Isso em todas as esferas, seja no lar, seja no trabalho, seja no que for. Seja como pai, você às vezes se encontra no estado de oposição e começa a perder a sua família. Muitas vezes, uma mãe, um pai, por falta de sabedoria, ao invés de terem um lar, começa a ter um ambiente de oposição, de um contra o outro. Então você encontra pessoas que não estão em companheirismo. Nós ouvimos hoje de manhã o pastor Joaquim Gonçalves falando sobre isso. Então, companheirismo entre um pai e a esposa e os filhos significa estar no mesmo barco, mas não somente estar no mesmo barco. Você pode formar uma oposição estando no mesmo barco,
Isso porque você está circunstancialmente. Você gostaria de estar em outro barco, mas circunstancialmente você está naquele. Se eu pudesse, eu separaria dessa mulher. Se eu pudesse, eu separaria desse homem. Se eu pudesse, eu não queria ser filho desse pai, desta mãe. E começa a trabalhar em sentido oposto. Remando em sentido diferente. Opondo à força. Um está forçando numa direção, o outro está forçando em outra. E você quer saber de uma coisa? Nós estamos num cabo de guerra. Hoje, a maior batalha jamais pelejada é um cabo de guerra. De um lado está o pai, a mãe, a família, do outro lado o inferno. E a coisa às vezes parece que está em empate, você apenas consegue, aquele caso da conta, do cheque sem fundo aí, às vezes nos vemos em uma condição desacreditados, negativados, ou até mesmo vivendo da lei da média, vivendo do limite. E você quer saber de uma coisa? Quando a coisa está nesse âmbito, um que sai do posto do dever e vai para o outro lado, pesa demais, irmãos. E Satanás sabe disso. O irmão Brana fala na maior batalha jamais pelejada, que não pode, nós não podemos, uma estrela só não pode sair do seu posicionamento. Quando um israelita saía do seu lugar, todo Israel sofria aquela situação, aquela condição, aquela circunstância. Se somos um corpo, estamos vivendo em acordo. E se você é um membro desse corpo e sai do seu lugar, torna-se um opositor, pesa demais. Se é um corpo estranho, é um alívio, é um tumor. Então eu alívio aquilo sair. Mas pensa você perder um dedo, ou estar em eminência de perder aquele dedo. Aquilo torna-se uma coisa difícil. Aquele filho que sai do seu posto do dever, embora você esteja passando uma fase difícil, embora pela fase o diabo vem, ele vem mesmo, implanta um espírito de rebeldia e você não percebe, você começa a sangrar o coração de seu pai, o coração da sua mãe. Eles continuarão lutando, continuarão vindo à igreja, mas sofrendo, quando eles poderiam estar aqui alegres, chorando de alegria. Eles estão vindo, orando, sentindo um peso contrário. Às vezes, um diácono que deveria estar lado a lado com o seu pastor, começa a se tornar um opositor. Às vezes um cantor, aquele pastor gosta tanto de ouvir aquele irmão, aquela irmã, mas ele apanha o espírito contrário e começa a se tornar uma oposição dentro da igreja, opondo aquele ministério. E aí você ramifica isso, você anda em diversas áreas com isso. Deus permitiu o despertar de um opositor em seu reino, para que ele pudesse manifestar e exercer seus atributos de salvador, curador, provedor, enfim, de ser o único e grande Deus em sua plenitude. Não, Deus não fez Lúcifer para ser Satanás. Ele fez dele um general, um homem de maior brilho, deu os melhores dons para ele.
Ele se sentiu tão grande que os céus ficou pequeno para ele. Ele se sentiu tão grande, com tamanha glória que Deus lhe deu, que o que Deus tinha não era suficiente. Ele tinha que criar um céu melhor do que o de Miguel. E vocês sabem o que significa Miguel? Do que Cristo tinha. Ele queria criar uma coisa melhor, mais sublime. Eu estou citando a mensagem. Ele não estava satisfeito com aquilo que Deus havia dado, como Eva não esteve. Deus deu para ela vida eterna, mas Satanás fez uma proposta a mais. Você vai se opor a Deus, porque você vai ser semelhante a Ele. Você estará no nível do Altíssimo. Sentimento de grandeza, desejo de estar ao nível de Deus. Meu Deus, se eu puder ao menos estar aos teus pés, isso é a maior coisa que podemos alcançar. Jamais tente resistir a Deus. Se Ele te deu a mensagem, o sinal, Deus deu para Lúcifer o livre-arbítrio. Como deu o livre-arbítrio para mim e para você. Eu escolho, eu posso escolher, você também. Agora você quer saber, afinal das contas, por que você tem escolhido esse caminho estreito e apertado? É porque em você há uma semente de vida eterna. Não foi porque você quis. Há alguma força misteriosa, há um poder escondido aí dentro desse corpo. Há um poder que te conduz à escolha precisa e perfeita. Não é fruto de tua inteligência, não é mérito seu, é sua alma que tem poder. Sua alma pode mais que seu espírito. Quando os seus sentidos têm todas as razões do mundo, sua alma vem e diz: é pela fé, é pela graça. A própria graça é uma oposição ao pecado. Você quer ver? Vamos voltar lá na leitura que lemos de manhã. Zacarias, eu vou fazer assim, vocês não estranhem porque que eu não estou lendo, eu estou citando, eu fui lendo, hoje o pastor Joaquim me puxou a orelha, porque eu só li, eu preocupei em só ler, eu achei tão gostoso, que pensei, não, eu vou só ler isso aí, meu Deus do céu, mas o pastor disse, por que você não comenta um pouquinho, tantas pepitas, e agora parece que eu estou fazendo o contrário, né? Estou indo além demais, agora só estou querendo citar, só estou querendo... saindo de um extremo e indo para outro, só querendo falar, comentar, não é? Mas eu estou citando a mensagem. Zacarias, cadê Zacarias? Onde é que o irmão está? Está aqui. Zacarias capítulo 3. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor. E veja se Satanás perdeu a oportunidade. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Olha quem falou, olha quem estava lá para defender o sumo sacerdote. O Senhor, mas o Senhor disse a Satanás:
O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, não era à toa que o diabo estava ali. Não era por acaso que o diabo estava naquele lugar. Satanás tinha objetivo, Satanás tinha razões para estar ali naquela hora. Ele viu que o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que estar limpo. Mas ele estava com suas roupas sujas, sua mitra estava suja. E aquela era uma ocasião para Deus fulminar aquele sumo sacerdote. Mas a graça é uma oposição à nossa desgraça, ao nosso pecado. Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Por quê? Satanás quando se viu sujo diante de Deus, ele foi condenado. Satanás não concorda com a misericórdia, com a graça, porque ele não conhece isto. Você só pode oferecer uma coisa que você usa. Como é que você vai oferecer uma coisa que você nunca, não sabe que sabor tem, não sabe que valor tem aquilo? Sabe por quê que Deus não permitiu os anjos pregarem? Imagina você, irmão, depois de ouvir tanto, irmã, tanto nos programas, ler na mensagem, ler na Bíblia, nas pregações, e ainda assim, continuar errando naquilo. O que aquele anjo teria feito com você há muito tempo? Você não estaria aqui hoje. Você já estaria morto, fulminado no inferno. Mas um sacerdote que conhece perdão, que conhece a graça, que conhece a misericórdia, tem misericórdia para oferecer. Então, quando o seu filho vai lá no escritório, aquele jovem, aquela mulher, aquele homem, todo enredado: pastor, eu ouvi o senhor me ensinou, o senhor me falou, mas eu teimei, eu desobedeci, pastor, e agora estou aqui, todo machucado. O que eu faço, pastor?
a graça chega até você. Por alguém que conhece o que é graça, por alguém que conhece o que é misericórdia. Isso não é brincadeira não, irmãos. Oposição de todos os lados. Observem, Satanás não foi chamado de Deus em nenhuma outra era, a não ser desta era. Era a sua ambição ser como Deus, desde o princípio. Vamos ler isso. Nós simplesmente tomamos o nosso tempo. Vejamos, eu tenho aqui Isaías 14. Vamos voltar só por um momento e ver o que Deus disse sobre Satanás. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Filhos de Deus agora, no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. A ambição de Satanás era ser adorado como Deus. Ele tomou 2/3, na realidade o irmão Brana confundiu, Apocalipse 12, verso 4, a terça parte, não é? Mas vamos ler do jeito que está escrito. O jeito que ele pregou, é a terça parte, vocês têm consciência disso. 2/3 das estrelas do céu ascendeu acima daquelas estrelas e pregou para elas. E enganou 2/3 delas. Você vê isto? Aí você vê o tamanho do poder de argumento de Satanás. Conseguiu a terça parte dos céus. Divide por 3 e você obterá a terça parte. E você ainda pensa em discutir com Satanás? Você pensa que você vai parar naquela hora de oposição quando Nelly desceu aquela rua? Quando ela ouviu aquela hora, ela estava vivendo o estado de oposição, ela se lembrou daquele velho estado que ela estava, que ela vivia. Mas aquela música começou a mexer com ela quando ela parou para ouvir. Opor-se naquela hora era ir embora. Não era ir lá no terreno de Satanás, tentar argumentar com ele. E às vezes Satanás nos coloca em uma condição, em uma armadilha. Opor-se nem sempre é você ir lá atender ao seu chamado, ao seu insulto. Opor-se também é calar e ir embora. Opor-se não é olhar e ficar resistindo, repreendendo, é virar o rosto e seguir em frente. Opor-se não é brigar com os seus pensamentos. É pensar nos céus, pensar na vida eterna. Está bem, observe, esta é a sua ambição, e agora ele está pronto com sua noiva escolhida cuidadosamente através de seu próprio conhecimento, todas pintadas no seu engano de grandes edifícios e grandes denominações
e pinturas de conhecimento, teologia, esperteza, intelectualidade, cultura, para enganar o mundo inteiro e se tornar um Deus. Isso é o que ele tem feito, levando tudo para a pessoa do anticristo, antipalavra. O qual foi coroado vigário de Deus para o seu amor ao mundo, uma noiva científica toda vestida nas pompas da intelectualidade, educação religiosa. Ela foi feita religiosa como ele, através de sua própria interpretação da palavra de Deus, como ele fez com Eva e seu filho Caim fez. Agora, tu disseste, filho de Satanás, mostre-me um lugar na Bíblia onde Caim foi alguma vez chamado filho de Adão. A Bíblia diz que ele era filho do maligno, a semente da serpente. A capa foi tirada agora, irmão. A pirâmide foi aberta, como mostrou a revelação. Agora, observe o que ele fará. O seu pensamento. Ele pensou que Deus habitava na beleza mundana. Ele fez aquilo no céu. O pecado nunca começou no jardim do Éden, a oposição. Isto começou no céu, quando Lúcifer, o filho da alva, se exaltou em beleza e queria um reino mais bonito do que aquele que tinha Miguel. Ele pensou que Deus habitava na beleza. Por isso, seus hinos são recheados. Ele não conforma com a forma que nós cantamos, com a forma simples de cantar no espírito de adoração. Tinha que ter um hino diferente para opor ao de Deus. Opor-se à regra dada pelo irmão Brana é oposição ao ministério da hora, opondo-se a Deus. Essas variações do rock é uma oposição ao ministério do sétimo anjo. E Satanás está nisso. Na forma simples de adoração, na forma simples de culto. Veja como nossos cultos são monótonos para eles. Na vestimenta. Como Satanás quer sua igreja moderna, bonita. Quando Deus tem sua igreja na simplicidade. Nas mínimas coisas. Esse batismo trinitariano, nos títulos, é uma oposição ao que Deus ordenou para fazer. Eles não veem uma pessoa sequer batizada em títulos e se opõem a isso. Não, eu fico com o que Jesus mandou. Opor-se a São Pedro é opor-se a Jesus Cristo. Opor-se a São Paulo, que aprendeu diretamente do Senhor. Tudo bem, Pedro errou. Então vamos ver se São Paulo foi e consertou a situação. Lá em Atos 15, o que precisava ser consertado, Paulo consertou. Paulo tinha fidelidade suficiente para dizer para São Pedro: Pedro, o que foi que Mateus escreveu lá sobre Jesus?
sobre o batismo. Mas não. Ele foi rebatizar 12 discípulos do maior profeta que já pisou sobre a face da terra, nas palavras de Jesus. Até então, isso. E hoje, se para estar no batismo correto, que dava direito do Espírito Santo e da vida eterna, tiveram que ser rebatizados aqueles que foram batizados por João Batista, e hoje, aqueles que não foram batizados por homens que tiveram ligações diretas com Atos dos Apóstolos. Por isso que você vai pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não foi, você não está fazendo oposição aos apóstolos. E quer saber de uma coisa? A própria virtude, para a nossa era, é uma oposição ao espírito da era. A própria virtude proposta pelo Espírito Santo para nós vivermos hoje é uma oposição ao espírito da era. Amor fraternal se colocar no lugar do outro, você já pensou, irmã? Você que não consegue olhar para aquela irmã, para aquele irmão, não consegue conversar com ele, você tem dificuldade com aquele irmão? Como é que vai fazer para chegar, quando chegar na Nova Jerusalém e descer a rua? Às vezes você pode estar descendo com Abraão e conversando e de repente ver aquele irmão subindo. E pensar, bem, o que eu vou pensar aqui? Agora Deus está escutando ali em cima. Será que vai ter isso? Não vai ter. É por isso que você olha para aquela irmã que tem dificuldade com você, aquele irmão que tem dificuldade com você, e diz, ô meu irmão, lá no seu coração, não vai falar com ela não, que vai dar problema. Lá no seu coração você diz, ô irmã, lá na Nova Jerusalém, se aqui não tem jeito de eu te abraçar, de eu conversar com você, assentar e ter um companheirismo, lá não haverá oposições, não vai haver espírito de diferenças. Lá eu serei seu melhor amigo, sua melhor amiga. Aqui a sua natureza parece não bater com a minha, mas lá nossas naturezas serão iguais. Veja, quantas vezes Satanás vem através de seus sentidos, opondo-se a você, te condenando, como estava condenando aquele sacerdote que tinha suas vestimentas sujas. Que se sujou pelo caminho, que se enredou. Ele vem através dos 5 sentidos, dos 10, e prova para você que você não tem nenhum direito, nem mesmo de estar aqui. Quantos de nós estamos enquadrados naquela escritura que o senhor citou dentro do carro, vindo do recanto? Nós conversando, 1 Coríntios, nem esse, nem aquele outro herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6, né? 1 Coríntios capítulo 6. E o diabo prova para você que não tem jeito,
E não falta quem diz, eu nunca vi um se recuperar disso. Nem eu. Eu também nunca vi. Mas eu já vi quem Deus recuperou. É o que muito de vós haveis sido. Mas nós não somos aquilo. Hoje nós somos a oposição àquelas coisas. Por quê? A sujeira estava na roupa. A sua alma não está suja. A sua alma é limpa. É mais alva do que a neve. Os seus sentidos, as suas fraquezas, elas estão em oposição ao Romanos 8. Mas a sua alma não. A sua alma nunca esteve em oposição a Deus. Por isso que Deus mandou trocar as roupas do sacerdote. É por isso que Deus mandou você trocar suas roupas. Não é com suas roupas, não é com esse espírito maculado, não é com esses sentidos do seu corpo que você vai entrar lá. É com as roupas de Jesus Cristo. É um novo corpo, é um novo espírito, é um novo homem. Durante as eras, Satanás trabalhou em oposição. No primeiro cavalo ele teve um poder, uma besta, para opor a Jesus Cristo, ao ministério de Jesus Cristo. Com o cavalo branco ele saiu a enganar, estabelecendo o seu sistema denominacional. Então Deus enviou um outro poder para resistir, para opor. Enviou o leão, a palavra, para resistir o espírito do anticristo. Depois dele ter estabelecido o seu ministério, ele se achou forte o suficiente para sair com uma espada e coroando o seu ministério. Aí entrou uma outra força para opor. Numa primeira instância era resistindo, lutando contra, pregando com veemência, mas depois Deus enviou um espírito de renúncia à própria vida, um espírito de sacrifício, de render-se à sua própria vida e morrer. E isso durou 1000 anos de sacrifício. Olha o poder daquela besta, do boi. 1000 anos, nossos irmãos morrendo. Então ali, o poder, a oposição estava em morrer, em dar por entregue, em aceitar a própria morte. Quando Satanás pensou, agora eu acabei com todos os filhos de Deus, agora eu tenho tudo em minhas mãos, eu dominei a terra, eu dominei a Bíblia, eu dominei tudo, agora sim, eu tenho condições de implantar o meu sistema, agora eu trarei uma força maior, eu trarei escuridão completa sobre a terra. Então veio o cavalo preto. Quando Satanás menos pensava, Deus enviou um espírito de oposição muito maior. Enviou então o espírito do homem. E através disso, Satanás não conseguiu matar mais os seus filhos, não conseguiu dominar sobre a palavra. Então Deus começou a trabalhar de uma forma diferente, estabelecendo a sua igreja. Então Satanás pensou, bom, eu não consegui vencer Lutero, Wesley, agora eu vou reunir todas as minhas forças, todos os meus poderes, tudo em um. Eu vou misturar toda a força do meu ministério,
e vou contra a semente de Deus. Ele conseguiu implantar o sistema denominacional nesta era de uma maneira tão poderosa que, se fosse possível, até os próprios eleitos seriam enganados. Você vê coisas tremendas acontecendo. Mas veja, deixa eu confinar nesse comprimido aqui. Quando Satanás pensou, agora eu tenho toda a força, então agora eu envio o espírito de morte espiritual. Eu vou congelar tudo. Eu vou fazer todos enredarem. Uma vez que eu não consigo mais matar fisicamente, eu vou matar suas almas. Eu vou pegar todo o espírito de mentira, de engano, de tudo, e vou lançar sobre essa era. E eu vou dizer um negócio para vocês. Até os que pareciam ter, os que pareciam resistir, já estão abrindo as portas, já estão se dividindo. Sabe o que Deus fez? Deus saiu do âmbito terreno aqui embaixo, com os reformadores, com a sabedoria humana, com a resistência aqui de baixo, e trouxe o espírito da águia, o espírito profético. Deus revelou toda a sua palavra. Deus deu de sobremaneira o Espírito Santo e te mostrou todas as profundezas do céu e do inferno. Então o diabo não pode te pegar. Quando Satanás veio com toda a sua força de baixo, Deus veio de cima. Deus veio de cima. Deus trouxe a revelação da palavra em plenitude. É por isso que a noiva não se denominará. A maior oposição é a da noiva. É você. Você é a maior oposição de Deus aqui na terra. E sabe por que Satanás ainda não encarnou na besta? É porque você ainda está aqui. Você está opondo o ministério da besta em sua totalidade. Mas deixa essa noiva sair daqui e você verá o que o diabo fará com esse mundo. Mas nós estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Então siga em frente. Siga em frente. A oposição simplesmente lhe dará força para continuar vencendo. Em nome de Jesus Cristo. Fique de pé, vamos ficar de pé. Louve ao Senhor, bate palma e glorifique a Ele. Diga glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você é oposição a Satanás. Você não está aliado ao diabo, você está aliado a Deus. Louve a Ele nesta hora. Agradeça com sua oração. Diga ao Senhor Jesus Cristo: muito obrigado, ó Pai. Esta mensagem é um consolo para nós. Ore ao Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, ó Deus. Dê-nos uma boa noite de descanso. E que as nossas almas, com as nossas almas refrigeradas com a tua palavra. Graça, graça, graça. Muito obrigado, Senhor. Diga: Deus abençoe. Pastor Isaías Alves, sua família, sua congregação, no nome de Jesus.